né? Da mesma maneira, o chefe do Senado. No município, o prefeito na ordem do Executivo, a Câmara Legislativa, no Judiciário, os juízes, né? Aí tem nas carreiras policiais, as autoridades, no Ministério Público, o MP, que auxilia, né, que também hoje, por lei, é classificado como um poder. E, basicamente, ser servidor público é isso, é auxiliar, né, quem representa o Estado. Então, o que eu diria quanto à minha função como servidor, né? O servidor no judiciário, eu trabalho no judiciário, a gente auxilia o juízo, né, na qualidade de entregar a prestação jurisdicional. Então, o juiz chega uma contenda, o juiz vai analisar e os servidores auxiliam ali o juízo, né? E, obviamente, quando ele decide, ele entrega a prestação jurisdicional, que é aquilo que a pessoa busca, né? Então, ser servidor é isso. O servidor público, ele tem, né, obrigações, ele tem as suas atribuições regidas por um estatuto, que inclusive tem na Constituição Pública a partir do artigo 37 da Constituição. E, bem dizer, o servidor público é isso, né? É auxiliar o braço do Estado. Essa é a prerrogativa do servidor. Bom, ser servidor o concurso hoje ele existe uma regra, né, para ingressar por concurso público, aliás, para ingressar na carreira judiciária, que é por meio de concurso público. Então, a pessoa tem que se preparar, porque hoje concurso público é concorrido, né? Existe uma preparação. A propósito, está aberto concurso. Acho que quem quiser prestar, né, é só entrar no site, acho que da VUNESP, ou mesmo do TJ, e procurar, olhar lá, tem... Acho que já estão abertas as inscrições. E aí, uma vez aprovado, né, a pessoa ingressa, e aí tem que trabalhar, enfim, trabalha como qualquer outro profissional. Tem 30 anos mulher, 35 homem, aí as regras constitucionais, 65 anos de idade homem, 60 mulher por enquanto, né? Que me parece que vai haver mudanças. Estágio. Estágio é importante para quem hoje tem alguns centros que promovem, né, que admitem os estagiários. Está sempre mudando, então assim, eu não consigo precisar o nome para vocês, mas tem, né, tem bastante estágio. E o que mais que eu poderia... tem os estágios obrigatórios, né, vocês têm que cumprir os estágios obrigatórios, né? Tem horas para serem cumpridas, que é uma exigência do MEC. Então, essa parte vocês também podem fazer pelo TJ, é válido, né? Aliás, vocês vão ter que assistir a audiência, ir em delegacias, enfim. Essa parte do estágio é uma parte obrigatória. O que mais eu poderia falar? Vocês têm alguma pergunta? Quem tem desejo de área da magistratura, quer ser juiz de direito?
Não, é difícil, mas não é impossível, né? Assim, exige querer, né? E o querer, ele tem tamanho, né? Vamos dizer assim. Quando se quer, né? É se determinar e estudar. E tem que estudar. Muito. A gente que tem estagiários, a gente já trabalha, mas é possível. É possível. Atualmente, no seu cargo, quais são as maiores dificuldades que você encontra? Os maiores desafios, você acha que vale a pena? Como que é um pouco esse objetivo? Você acha que de tudo que você já passou, porque o concurso público, como você colocou, é muito concorrido. Mas você acha que no mundo geral, na dificuldade que você passa, seu dia a dia, tipo, acaba compensando e essa habilidade financeira? Então, o concurso público, para a pessoa que vai entrar e vai enriquecer. Não, é muito diferente, né, de uma empresa privada, ou então trabalhar, montar uma empresa, enfim. Você tem o benefício da estabilidade, né? Ou seja, nas atuais circunstâncias que estamos atravessando, a estabilidade é um fator importante, e ainda se tem, né? E os desafios, eles surgem a todo momento, né? Então, eles têm que ser enfrentados com prudência, com sabedoria, né? Com discernimento, e é assim que funciona. Mas isso não só na área para a vida. Os desafios, eles existem o tempo todo. Respondi a pergunta? Então, mas tem mais alguém? Alguma pergunta? Tem áreas boas, né? Tem a área da procuradoria, que é uma área muito bacana também para quem quer concurso, né? Tem a área fiscal. Teve um dia que eu tive na prefeitura, conversando com uma servidora, ela falou para mim que os fiscais, as pessoas que mais passam no concurso para fiscal são as pessoas em direito, porque conhece lei, né? É uma carreira boa também, né? É uma carreira muito boa. Trabalha muito com lei, né? Então é uma carreira, né, também que a carreira do direito proporciona, né? Abre portas, né? Como eu falei, né? Ela é de oportunidades, né? Eu tenho um conhecido que ele estudou muitos anos. Quando ele estava desistindo, é uma história muito bacana que serve também de incentivo, né? Estudava, ele queria a área da diplomacia. Trabalhou comigo, inclusive. E não passava, e não passava. Aí, num determinado ano da vida dele, ele falou, bom, esse é o último ano que eu estudo. Estava cansado naquela luta, né, de área de estudo e tal. Para diplomata, para a carreira da diplomacia. E aí, o ano passado, ele passou. Um exemplo, né? Resiliência, de persistência. Então, é o que eu falei, né? É difícil? Mas o que é fácil, né? Então, acho que vale investir, né? Tem tantas histórias, né, que a gente conhece de pessoas que hoje ocupam cadeiras importantes que se determinaram e conseguiram um objetivo. ele tem uma imobiliária. E assim, ele não tem lá, mas ele teve um sócio dele na advogada, e depois que esse sucesso de advogado por uns 10 anos, ele administra, acho que 8 domínios, e assim, 60 várias pessoas que ele fez estudo, ele sempre assim, tipo, uma coisa assim, eu nunca imaginei que ele soubesse.
às vezes ele não tem a... Sabe, a persistência dele de ficar ali tornando pouco, ele está num jeito persistente demais. Então, é aquela história, né? Às vezes ele não tem a academia, mas ele tem a faculdade da vida, né? Que é uma faculdade também, né? A gente vivendo e aprendendo, diz o ditado, né? E todo mundo, e todo dia a gente aprende, né? Então, tem pessoas que não têm a formação acadêmica, mas têm a formação da vida, né? Sabe conversar, né? O interessante do direito é que, assim, antigamente existia o rábula, né? Vocês já ouviram falar no rábula? É aquela pessoa que ela sabe, decora a lei, antigamente tinha muito, né? Diferentemente de quem estuda, né? Que faz uma academia de direito, porque a academia de direito é uma formação, né? Então a pessoa vai estudar filosofia, vai estudar conceitos, né? E depois entrar na parte técnica, né? Então o profissional do direito ele tem essa bagagem, né? Diferentemente daquele que só decora a lei, né? Então o diferencial do profissional do direito é esse, né? É a cultura, né? Que traz toda a bagagem. Então isso tudo é o diferencial, né? A maioria das pessoas dizem isso, mas não é uma verdade. É que, às vezes, tem algumas crenças que acabam limitando, e aí ele já tem uma pessoa que o ajuda, e aí, efetivamente, ele vai falar, não, agora já 5 anos, aí tem outros estudos para fazer. Ah, não vou conseguir, já estou cansado, a cabeça já não dá para tanto, porque, às vezes, a gente acaba se pegando e falando, né? Não vou conseguir. Minha cabeça está cheia, vou chegar para a hora, já vou estar cansado, não vou conseguir decorar ou saber. Mas, assim, ele não se percebe que ele já tem muito conteúdo aí, né? E também, assim, a gente fica se apegando muito. Eu acho assim, eu tenho uma outra formação, mas essa a gente se apega muito, assim, as pessoas, ela no exame, né? Ela fazia temidos. Ser avaliado não é fácil, né? Mas é para todos, né? Então, quando é difícil para um, é difícil para todo mundo, né? Então, assim, sobressai aquele que se prepara mais, né? Mas é natural, são etapas que precisam ser cumpridas, né? E faz parte, né? Faz parte. Mas assim, eu quero parabenizá-los aí pela escolha, né? E peguem com bastante afinco. Primeiro, é muito importante, um ano de muita bagagem, eu acho que vale a pena vocês investirem tempo, porque isso faz toda a diferença, vai fazer toda a diferença no futuro. Então, estudem com bastante afinco, leve a faculdade a sério, porque vale a pena, vale a pena. E depois vocês, né, cada um, na verdade, a vida, cada um tem uma vocação, né? Se destaca na advocacia também, que é uma carreira muito bacana, né? Outro se destaca na carreira policial, outros na magistratura, que é o poder de julgar, né, de analisar provas ali e tudo. O Ministério Público, que é o fiscal da lei, né? As procuradorias, né? A própria parte fiscal. Então, olha o leque, né? Olha o leque que abre. Então, acho que vale a pena vocês estudarem, né? E, enfim, e aí vai analisando aquilo que tem mais afinidade e depois foca, né, naquilo no objetivo. Eu acho que vale muito a pena.
Acho não, tenho certeza que vale muito a pena. Falou uma coisa muito interessante, né? Ela falou que ela gostava muito da área, ela falou assim, a pedagogia tem direito, né? Isso é pedagoga. E aí eu tinha um será que se completa, né? Porque a gente vai ver que vão ficar completa, se eu conseguir fazer até o fim. Com certeza. Na verdade, sempre estamos aprendendo, né? E assim, de uma forma dialética, você vai ver que as leis, a forma da leitura, o aprendizado, a gente vai ter um bate-bola aí para conversar a respeito disso, talvez amanhã também, né, a respeito disso. E aí você vai começar a perceber muito mais aonde se encaixa, né? Você fala assim, às vezes você está numa área, você fala, não tem nada a ver, mas onde eu posso encaixar? De que maneira que eu posso encaixar? E aí você vai se surpreender, porque o estudo do direito, ele te dá muitas oportunidades e te dá uma visão maior, né? Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho com vocês, serei breve, mas assim, tanto a carreira pública, né, que é a qual o nosso colega aqui faz, já tem uns anos de concursado, são mais de 20 anos, aprende-se muito, né? Tem todo um conteúdo, tem a parte administrativa, tem a parte ética, tem a parte de cumprimento de regras e legislação, que é completamente diferente de quem executa a advocacia como profissional liberal, né? Porque tem o regimento interno do tribunal, e assim, são novidades. Ninguém consegue ter a completude de saber tudo naquele momento, né? A gente está sempre se desafiando ao concurso. Eu vou ter que ser avaliado. Como eu vou conduzir. Então, assim, sempre é um momento novo, né? Que a gente está se propondo. É verdade. E quando você falou de pedagogia, né? Você vê que a universidade, as ciências, elas se completam, né? Então, né? As ciências, elas se completam, né? E, bom, é isso. Eu coloco à disposição de vocês. Mais alguma pergunta? Acho que da minha parte é isso, né? Eu espero ter dito alguma coisa de... Boa noite. Outra questão aí dentro do curso, essa questão que onde eu peguei já no final, assim, dessa questão, que estava falando sobre fazer uns trabalhos sociais e contra pontos e tal. Qual seria? Que eu peguei assim por cima, não deu para entender, estava na cabeça. Na verdade, isso aí é como coordenador do curso, né? Então, todo esse processo pedagógico, metodológico, é direto com o coordenador, mas eles têm um canal para se ficou alguma falha, alguma dúvida onde você havia chegado depois. Mas eles vão passar tudo novamente. Ele perguntou de hora, ele quer saber de hora, será? De cumprimento? Existe algumas leis, que não sei como a doutora comentou, que existem algumas leis que estavam lá, regras, algumas não se aplicam a uma profissional liberal. Não, na verdade são legislações específicas. Para algumas legislações, algumas profissões, elas vão determinar que você, por exemplo, na pedagogia, você tem lá, você tem as regras e deveres. Peraí, gente, eu vou responder você, mas é que eu estou entrando e ele acabou não finalizando. Eu queria fazer uma apresentação breve da minha
pessoa, para quem chegou atrasado ontem. E aí, de qualquer forma, eu passo a palavra para a professora Marling, se ela quer finalizar de alguma maneira, para o Carlos, se ele quer concluir, e aí depois eu me apresento, faço um breve, a gente vai ter outra oportunidade de conversar, estreitar mais informações, mas é só para a gente não desfocar nesse momento, tá? Então, quero agradecer a oportunidade, né? Professora Marling, obrigado pela oportunidade. Professor, obrigado por compor aqui a mesa, né? Doutora Mara também. Muito obrigado, né, por estarem aqui nos ouvindo. E reitero aqui os votos de muito sucesso para vocês. Estudem com bastante afinco. Faculdade é uma faculdade séria. Aproveitem o máximo, né, se dediquem, porque é um curso, como eu disse, um curso que abre um leque de oportunidades. E a vida vai encaminhar, certamente vai trazer bons frutos desse estudo. Então, essas são minhas considerações. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a honra de fazer parte do quadro de funcionários, né, de apresentação da Faculdade Alfa. Um minuto, por favor. Quero agradecer a mantenedora e professora Marling. Agradeço a presença do professor Maurício, do palestrante Carlos Eduardo. O professor Maurício vai palestrar hoje. Eu farei uma breve apresentação, aliás, falarei novamente o que eu expus ontem, de uma forma breve. Eu vou ministrar a aula de teoria do direito, né? Eu sou advogada há mais de 20 anos. Hoje sou profissional liberal. Já trabalhei na antiga Procuradoria do Estado, fazendo atendimento à assistência judiciária pública. Já trabalhei para a OAB como advogada, às vezes, hoje tem a atual Defensoria Pública, e aí, às vezes vocês se perguntam, quem não conhece, né? Fala, poxa, será que o advogado da Defensoria é bom? O advogado da Defensoria é bom. É um advogado, como vocês poderão ser amanhã ou depois. O único diferencial que se tem é que a gente acaba realizando um convênio na OAB, né? E este convênio você tem lá umas políticas que você tem que seguir, tem umas regras quanto ao atendimento, né? E aí você tem que cumprir prazos, você é responsabilizado tanto pelo Estado ou quanto pela OAB, em caso de você não ter um comportamento ético, né? O ponto desfavorável que todo mundo diz, fala, poxa, mas eu tenho que demora tanto o atendimento. Você vai passar por uma triagem, né? Isso é muito comum, justamente por quê? Porque não dá para assessorar a todos. Não dá para dar um trabalho de qualidade para todos, e tem muitas pessoas que ganham fora do patamar. Não é uma pessoa que está numa situação de hipossuficiência, que realmente tem a necessidade. É óbvio que ninguém quer pagar um advogado. Fiquem vocês sabendo. Todo mundo vai barganhar, olha, não, mas está muito, mas eu nem ganhei, como é que eu faço isso? Não, mas tem muita coisa aí que vocês vão ver ao longo do tempo. Como eu disse, sou sócia num escritório, trabalho por conta também, né? Sou graduada da Faculdade Integrada de Guarulhos, da turma de 1998. Fiz uma pós-graduação no ano de 2006, concluí em 2007 pela Faculdade Damásio de Jesus. Sou especialista pela OAB em Direito de Família, atuo muito nessa área, né?
Fiz um curso de mediação e conciliação pela Escola Paulista de Magistratura. Isso é muito importante, porque no contexto, na vida, no trabalho, no lidar com as pessoas, no dia a dia, para quem já tem outra graduação, vocês vão saber que é um diferencial, né? Como eu disse, estamos sempre aprendendo, sempre respondendo a nossa colega, sempre tem uma regra, como eu posso me comunicar melhor, uma comunicação não violenta, ter uma empatia, como saber lidar de uma certa maneira ou outra. Fiz uma especialização pela Faculdade Alfa também, né? Sou muito grata em ter a oportunidade de participar dessa turma e aprender com vocês. Vou ministrar a aula, né, do direito, do estudo do direito, que nada mais é da gente começar lá do Código de Hammurabi, entendeu? Da história de como começou, como isso vinha desencadeando, dos costumes de cada época. Por que eu não vou entrar tanto no assunto e nem explanar para vocês? Porque tem o nosso colega aqui, o professor Maurício, que vai trabalhar também com a teoria do direito. E aí, quando vocês dizem, mas eu não entendo, como é que isso pode se interligar? Vocês vão ver na parte teórica do estudo do direito que vem. Aí tem os filósofos, os sociólogos, tem os Rui Barbosa, enfim, tem muita coisa, né, para a gente explorar e estar conversando aí. Então, hoje é uma explanação breve para vocês da minha apresentação, né, que eu vou estar com vocês aí, vocês vão me ver ao longo desse semestre, a gente vai poder conversar muito, e eu acredito que hoje, para quem não estava aqui ontem, quem não estava aqui ontem? Você, qual o seu nome? Tá, e o seu? Priscila? Tá. Eu acho que tinha umas outras pessoas também que estava também a turma de pedagogia, então eu não pude identificar todo mundo. Mas eu acredito que num outro momento a gente vai poder estreitar mais esses laços e eu passo a palavra ao palestrante Maurício, porque hoje é o dia dele de falar a respeito da nossa profissão, né, de um modo geral, e das experiências que ele tem. Uau, Bem, boa noite. Eu me sinto mais confortável em falar de pé. Eu acho que a proximidade causa um impacto melhor. Essa proximidade quebra um pouco da formalidade, né? Nesse momento, essa formalidade muito rebuscada, eu acho que atrapalha um pouco esse contato que nós teremos, né? Que vai ser longo e deveras cansativo. Então, nada melhor do que a gente fazer um ambiente acolhedor. Sei que na cabeça de todos vocês está, puxa, o que é o direito? Primeiro semestre de direito, independente dos que trabalhem na área, não vou me aprofundar agora, mas quem trabalha na área também sempre teve interesse de saber o que é o direito. E nós vamos passar durante esse período, esse semestre, comigo, principalmente com a professora. Já estou com dó da professora, porque ela vai ter que explicar para vocês o que é o direito. Essa responsabilidade é dela. Basta saber que não existe um conceito universal de direito. Existe
especificamente um autor americano, que gastou anos de pesquisa para escrever uma obra sobre o conceito do direito. Autor americano chamado Hart. Vocês, posteriormente, vão dar uma olhada só para pesquisa, porque se for gastar todo o semestre lendo, se aprofundando, vocês não vão ter tempo para acabar, né? Fora os outros materiais. Deixa isso só para uma pós-graduação ali, a nível de mestrado, doutorado, né? Mas o que é importante, dando continuidade no que o doutor falou ali, né? No primeiro momento, o direito está incutido no nosso dia a dia. Nós respiramos o direito, né? Em tudo na vida nós utilizamos o direito. O direito ele já faz parte da nossa vida, mas a gente nunca parou para analisar, né? Pode falar. Tá. Então, mas o que eu quero dizer com isso? O direito de respirar, o direito de viver, o direito de ser livre, o direito de trabalhar, o direito de estudar. Pode, fique à vontade. O direito de uma maneira geral, né? O direito está dentro de casa. Saindo dessa situação que eu disse de forma individual, nas decisões do dia a dia, na estrutura da família, nas decisões do pai, da mãe, dos filhos. Um gancho na parte do professor, dentre a diferenciação de direito público e direito privado, quem está dentro do direito privado, digamos assim, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Eu posso fazer qualquer coisa, a lei me proíbe? Não, então eu posso fazer. Já quem está na administração pública, independente do cargo, só pode fazer o que está dentro da lei. Está escrito. Então tem que pesquisar lá, falar, esse ato eu posso fazer? Está no artigo? Não, não está. Tem resolução? Tem decreto? Não. Por quê? Porque senão ele comete atos atentatórios passíveis de punição, como a doutora chegou a comentar dentro do Estatuto da Ordem. Nós, como advogados, eu, no caso, e ela, podemos fazer tudo que o regulamento não proíbe. Nós temos um código de ética. Por exemplo, hoje em dia está na moda o ramo empreendedor, né? É um bom detalhe. O ramo empreendedor aplicado à advocacia. Olha que beleza, né? Por quê? Nós temos que ter uma ideia de fazer publicidade sem infringir regras. Nós temos que contratar com o cliente sem cometer um ato antiético. E, se fizer, nós temos punições. Fora isso, mais abrangente, eu tenho que, dentro da advocacia, me comportar dentro do contexto social, sem denegrir a imagem de pessoa e de advogado, porque senão eu sou punido. Pode falar, senhor. Então, o advogado não pode expor nas redes sociais essas coisas, gravar essas coisas, Dentro desse contexto que o senhor falou, tem uma decisão recente, o advogado não pode divulgar nas redes sociais casos práticos que ele trabalhou, casos concretos. Ele tem que fazer a divulgação, por exemplo, através de artigos, comentários similares, mas não casos práticos que ele tenha trabalhado. Entendeu? Então, dentro desse contexto que a gente está falando, dá essa garrafa para mim, por favor. Eu peguei essa sua garrafa. Eu não vou te devolver. Vou levar embora. Se você não concordar comigo, eu estou cometendo um crime. Apropriação indébita. Eu estou me apropriando do que não é meu.
Fora isso, me dá essa garrafa. Essa caneta agora é sua. Nós fizemos um negócio, nós fizemos uma contratação. Um contrato de troca ou permuta. Eu saí no lucro, lógico, né? Com a minha garrafinha rosa. Foi de comum acordo. Ela quis a caneta porque ela pode mexer no celular. Tá certo? Independente do valor, foi uma troca. Fora isso, se eu chegar, me dá de novo a sua garrafa. Vai ficar marcada essa sua garrafa. Ela me deu a garrafa. Eu não preciso devolver. Você está me dando, né? Isso é uma doação. De doação. Ela me doou a garrafa. Se eu chego no comércio, dou dinheiro, a pessoa me dá o produto, é uma troca, mas ao mesmo tempo é uma compra e venda. Perceberam como é abrangente? Então, a base do direito, independente de escolher uma situação ou de analisar uma carreira agora propriamente dito, nós temos que virar a chave e adquirir alguns conceitos e buscar algumas nuances no estilo de vida. O direito é um estilo de vida. O direito está na forma de vestir. A partir de agora, em determinados momentos, vocês vão incorporar a capa de estudante de direito, que é diferente do momento boteco, do momento balada, do momento lazer do aniversário de família. Os senhores e as senhoras serão vistos diferentes. Como está na moda o termo, lifestyle, é o estilo de vida. Então, eu preciso, a partir desse momento, como aluno de direito, incorporar certos detalhes. O falar, né? Buscar as palavras apropriadas no momento certo, os termos justos com que eu quero me expressar, e essas palavras que eu vou buscar, que eu vou utilizar no meu dia a dia, eu vou colocar no meu documento. Eu vou apresentar esse documento ao juiz, ao promotor, ao delegado. Alguns conceitos que nós deveríamos ter já saindo do ensino fundamental, ensino médio ou, né, ginásio, sei lá. Para nós que somos um pouquinho mais velhos, deveriam ser adquiridos lá atrás e não agora. Por exemplo, quem daqui tem uma Constituição Federal em casa? Leu o que da última vez? Na verdade, eu já estava estudando. O que você leu da Constituição? O senhor? Bom, eu li um pouco sobre exatamente essa questão de leis, de deveres. Quais? Seja específico. O que o senhor lembra? Vou lembrar daqui a pouco, agora eu não estou lembrando mais. O senhor aí atrás, qual foi? Uhum. O artigo 5º, o senhor leu os incisos do artigo 5º. Anterior, o que o senhor leu disso? Os princípios fundamentais. Lá diz quando foi criada, né, a nossa Constituição. Lembra? 5 de outubro de 88, né? Então. Importunação, o senhor já leu o Código Penal. Né? Então, são alguns hábitos que nós temos que adquirir. O quê? Primeiro, o material do estudante de direito para a vida. Não é só do estudante de direito. Isso tem que ser geral. Um Código Civil. Por que o Código Civil? O Código Civil, querendo ou não, é o estatuto das leis privadas, das condutas privadas. Você quer identificar o que pode fazer dentro
do contexto social, lê Código Civil. Ah, mas eu não vou entender, vai. Sabe por quê, senhoras e senhores? Dicionário. Pega um dicionário simples de termos do português. Por quê? Porque inúmeras palavras técnicas são encontradas ali. Até porque não existe, apesar de constar em programas, um português jurídico. É o português adaptado ao jurídico. Ele foi elevado com uma especialização, com uma parte técnica, a uma metalíngua para que nós pudéssemos nos identificar melhor, compreender determinados termos técnicos, né? Mas lá a proveniência do latim e o português que nós usamos é a mesma. Aliás, para quem já está na área da pedagogia, né? Basta falar do Volpe, né? Dicionário Volpe. O que não existe no mundo do Volpe é uma invenção maquiavélica do ser humano, né? O Volpe é o dicionário que fixa todas as palavras da nossa língua portuguesa. O que é criação que não está lá, pode até ser incorporado depois, mas na atualidade o que vale é ele ali, né? Então, nós temos que ter certos cuidados com isso. E essa apresentação, esse lifestyle, né, que vocês vão adquirir, no dia a dia, com as coisas sutis, vocês vão perceber. O senhor está elegante de terno, a hora que começar a se apresentar no meio familiar, o meio familiar, as pessoas já vão identificá-lo de uma maneira diferente. O senhor já é advogado? Ótimo, tá vendo? Estou falando besteira, não é o lifestyle? Tá vendo? É isso. Então, ocupe a mesa, doutor, fica à vontade. Vou ser mais breve, não sabia que o senhor estava aí. Então, assim, o direito, ele abre um leque enorme, como o doutor falou ali. Mas vocês, digamos assim, é bom ter uma preparação e fazer uma avaliação das carreiras de uma maneira geral. Mas é prematuro se preocupar com isso. O aprendizado é instantâneo, conforme vocês forem adquirindo, vai direcionar alguma coisa. E nem sempre a carreira jurídica pública é o foco. Hoje em dia, com o direito, mesmo sem exame da ordem, igual a colega falou, que seria um temor, há carreiras hoje que nem precisa de exame da ordem. O exame da ordem em si não é a meta a ser buscada. É uma dentre as outras. Então, essas questões de concurso, de prova da ordem, naturalmente, os senhores e as senhoras estarão preparados no momento devido. Então, não há por que se amedrontar. Tá certo? É uma coisa natural. Preocupe-se com um bom material de estudo, peça orientação dos professores, em que tipo de material. Eu, na minha disciplina, vou buscar implementar as aulas e, aos poucos, incluir bibliografia que seja, assim, mais voltadas ao direito de uma maneira geral, mas que sejam mais seguras, fontes de autoridades acadêmicas que tenham a respeitabilidade no mundo jurídico. Porque não adianta eu passar para vocês uma bibliografia, eu indicar uma bibliografia, e ela ficar restrita àquele universo. É diferente de você ter humildade de ler um autor menor, um autor desconhecido.
Não é nesse sentido, não é para não ler, não é para não ler. É para saber que existem algumas autoridades no mundo jurídico que, se os senhores e as senhoras fizerem uma citação, se baseando nessa autoridade, o documento, a petição ou argumento perante uma apresentação de banca de trabalho acadêmico terá uma aceitabilidade diferente da que um autor desconhecido. Por exemplo, para quem já é do ramo da pedagogia, ouviu falar de Humberto Eco, certo? A senhora é da pedagogia. Humberto Eco é inquestionável, né? É uma autoridade para quem quer, na semiótica e trabalhos acadêmicos, não tem como não ler, né? Humberto Eco. Aliás, para quem já vai começar a fazer trabalhos acadêmicos, pegue o trabalho como se faz uma tese do Humberto Eco, que lá vocês vão ter um amparo para começar a se direcionar nesse tipo de trabalho, né? Até como, mesmo no mundo digital hoje, até como pegar uma tese e se passar por sua, ele ensina no trabalho, né? Aluno adora isso, né? Mas assim, Humberto Eco, como se faz uma tese? Faz, né? Tem um problema do GPT, né? Tem que saber perguntar e tem que saber esconder que você usou esse tipo de ferramenta. Porque se for constatado que é uma fraude, você se prejudica, né? Tem diversas consequências em razão disso. Eu tenho um amigo meu, advogado, que ele fez tudo, não pegou a carteirinha, mas ele tem muito caso. Uhum. Ele é um caso, a gente pode dizer, dentro do que a colega falou também, ele entraria no caso de um empreendedor, certo? Ele não é advogado, mas ele vive dessa forma. Acredito eu que, inclusive, é proibido pela ordem, certo? Então, ele está correndo risco de criminal, inclusive. É uma questão que ele estuda, ou ele vai até o fim, O ideal é ele tirar carteira, né? Não é carteirinha, carteira. Se o senhor falar dessa forma, se pronunciar perante o advogado, né? Vai ficar chateado com o senhor, né? Isso soa pejorativo, né? Então, dentro daquilo que a gente está acabando de comentar, os termos apropriados, né? A gente vai ter que começar a se policiar. Não que você tenha que ser assim, robótico o tempo todo, mas buscar o mínimo possível é fundamental, né? Até porque, a partir do momento que você é visto como o estudante de direito, você começa a ter um pouco daquilo que a gente acabou de falar. Autoridade. As pessoas visualizam o estudante de direito, principalmente o advogado, futuros advogados, quem for, como profissional da palavra. E se você é o profissional da palavra, espera-se que no momento em que você for proferir uma palavra, ela seja justa, na medida do que se espera. Certo? Agora, o direito em si faz parte desse universo e desse contexto. As leis são a nossa ferramenta de trabalho. Saber interpretar, a professora Marlene será a professora mentora de vocês nesse sentido, saber interpretar é fundamental. Uma teoria, né, para a gente ter ideia, de uma forma geral. Se nós tivermos uma teoria da argumentação, mentalizar a partir de hoje, né, hoje
Nós estamos na moda da narrativa, né? Qualquer idiota, é a narrativa, né? Ou então, eu tenho lugar de fala, minha narrativa é melhor. Não caiam nesse modismo, né? Narrativa, não. Argumento. Busquem estudar argumentos. Procurem uma teoria da argumentação sólida, só estou falando uma da argumentação, uma da justiça e uma da decisão. Precisa, depois da argumentação, buscar um critério de justiça e depois definir lá com desfecho a sua decisão. Isso já basta no primeiro momento. E é isso que vocês... Oi. A gente pode seguir isso que você acabou de falar, esse processo durante uma audiência? Sim. Não só da audiência. Precisamos começar a exercitar isso a partir de hoje. Né? Mais ou menos igual se diz nas redações, né? Introdução, argumentação e conclusão. Basicamente, é esse princípio que nós precisamos utilizar. Né? E essa estrutura, eu já vou até me antecipar, querendo ou não, é a forma que vocês vão ter que buscar o estudo do direito. Vocês vão encontrar material, alguns bons, outros medianos e outros de excepcional qualidade. Peguem os clássicos. O que são clássicos? Para alguns dos mais jovens vão falar que é velho. É isso aí mesmo, você precisa do velho. Além de não misturar muitas teorias, vai trazer teorias sucintas, para depois vocês avançarem. Isso é fundamental. Os autores mais clássicos, eles tinham o hábito, até pela época, falavam um pouco, ou talvez pelo recorte-cole, né? Não sei. Não era comum. Mas fazendo isso, senhoras e senhores, vou até já dar mais ou menos um gancho. Um autor que eu provavelmente vou utilizar com vocês, tradicional, chama-se Dalmo de Abreu Dallari. Teoria geral. Dalmo de Abreu Dallari. Se puderem conseguir, já terão uma bibliografia, que é uma mais simples. Dalmo de Abreu Dallari. Ele, inclusive, é utilizado em alguns concursos públicos, eu já andei verificando. E é uma base. Tá certo? Aos poucos eu irei introduzir esse autor para vocês do meu material. Esse é só uma referência. Eu utilizarei outros, né? Aí, aos poucos, vocês vão se familiarizando com o conteúdo, tendo uma base para poder buscar um material diferenciado, né? Esse autor já não está mais vivo, ele faleceu há alguns anos, pouco tempo, não muitos anos. Não precisa comprar se forem comprar uma edição atualizada de agora, né? Não precisa. Só para quem fizer questão mesmo de ter um livro novo, mas em algum sebo vocês provavelmente encontram em um valor competitivo, né? Se forem pessoalmente, inclusive, não vou precisar nem pagar frete. Né? E, como já orientei, Constituição, tenham a Constituição, dicionário, coisas simples. Tá certo? Mas não se preocupem muito com isso, porque, como eu falei, eu introduzirei um pouco dessas doutrinas a vocês em sala de aula. E a gente vai se arranjando por lá. Né? Alguma dúvida? É o momento? Dúvida eu sei que tem várias. Pode ter. Tome coragem, vai. Já começa a primeira. Qual a dúvida? Qual a principal? Para mim, qual o momento mais difícil? O momento, o principal? O senhor deve ter passado alguns assim, o senhor deve ter pensado, caramba, vou parar. Eu acho que o principal mesmo
podemos dizer que é começar. Para mim foi. Porque... Para mim não foi começar a entrar... Para mim não foi. Eu estou com medo daqui para frente. Não tenha medo. Medo não pode dizer, né? Me deem a mão que eu serei o Messias de vocês. Vamos juntos. Vamos juntos. Tá bom? Porque é igual eu comentei. É difícil? É difícil. Mas nós vamos fazer, nós, professores que eu digo, todos de uma maneira geral, fazer com que vocês tenham um caminho literalmente suave, né? Nossa função é essa. E vamos, da melhor maneira possível, tentar introduzir a matéria. Como? Leitura, trabalhos, trabalho em grupo na sala de aula. Acredito que a metodologia de todos os professores. Fora isso, não tenham medo de errar. O momento de errar é aqui. Não pode errar lá, mas aqui pode. E eu vou mais além, dependendo, não há demérito nenhum, dependendo da sua tese, futuros os que forem abraçar a árdua carreira da advocacia, inovar teses. Aliás, o advogado inovando teses, daqui para frente, é o que mais vai precisar. Porque, diferente do que pensam os adeptos da inteligência artificial, sempre há alguma coisa a ser inventada. Pode estar saturado nesse contexto de concorrência desleal, né? Porque, querendo ou não, você com a inteligência artificial vai lutar, você lá no seu escritório, na sua sala, no seu ambiente, contra um grande sistema de dados que já foram coletados de toda uma sociedade de uma maneira geral. Aliás, para quem acompanha, um dos motivos de briga incessante ultimamente, inclusive no STF, é exatamente isso. Saiu uma conversa com um advogado que tinha um projeto de banir a advocacia, justamente por causa desse sistema. É verdade? Já houve uma conversa tipo assim? Desconheço. Se tiver alguma coisa palpável, o senhor traga, nós discutiremos em sala de aula, mas desconheço. O que acontece por essa ótica, né? É igual nós comentamos do grande acúmulo de dados. Há coisas hoje que nas decisões do Poder Judiciário, por exemplo, você joga as informações, vai sair lá. É igual a colega falou da petição, do trabalho. Você vai jogar as informações, vai sair pronta lá o que você pediu. Certo? Isso aí é inegável. Só que assim, já houve casos no judiciário que foram indeferidos alguns documentos de advogados que fizeram isso. Petição inicial através de inteligência artificial. Então, existem mecanismos para verificar, né? Existem. Assim como os trabalhos acadêmicos podem ser encontrados através da busca para saber se é fraude, né? Nós podemos fazer pesquisa também. Então, para toda dor existe um remédio. Né? Mais alguma dúvida? Eu vou encerrar, senão o colega ali vai me matar no intervalo. Bom, é bom. Boa noite. Sim, Robert. Eu queria ter um pouco mais de entendimento sobre o assunto que o rapaz aqui abordou, referente ao caso lá do escritório. Ele já tinha feito 2 vezes, passado por 2 provas, não passou, fez o curso por 5 anos, mas ele atuava como advogado no seu próprio escritório, tendo um responsável com outros colegas, né? Tá, primeiro ponto. Qual foi o ponto que você falou assim,
responder criminalmente. Pode não, ele pode e deve, se for pego. Aliás, ele não foi denunciado. A OAB fiscaliza esse tipo de coisa. Passível de punição aos colegas que acobertam esse tipo de atitude dele. Certo? Porque assim, o que acontece? Já começa que ele não é advogado. Advogado é aquele que prestou a prova, foi aprovado e habilitado a exercer a profissão. Ele está usurpando, dependendo do que ele estiver fazendo, uma função, entendeu? Então, ele está em flagrante, diga-se de passagem, né? A qualquer momento, se houver a denúncia, se houver a fiscalização, ele será preso. Sim, depois de habilitado. Você passa pelo processo seletivo. O processo seletivo, ele não limita o número de vagas, de habilitados, de aprovados. Ele é o exame só para a habilitação. Então, independente do número de pessoas que realizarem a prova, né, lá o certame, e atingirem a nota mínima exigida, através das questões objetivas e da peça prática, será considerado habilitado a usar o nome e trabalhar como advogado. Mais alguma dúvida? Mesmo se os colegas colocar nome na fachada e o número da OAB, ele internamente ele não pode dar uma assistência jurídica, vamos dizer, não entrar com petição, ele não pode, não é o caso, mas uma assistência de recepção, uma orientação e passar o caso para os colegas. Nada que caracterize como utilização da advocacia. Ele, dentro desse ambiente, já torna ele, digamos assim, não só ele como os outros, tem 3 lá, né? O senhor não vai trabalhar lá não, né? Porque daqui a pouco tá dando formação de quadrilha, hein? Dentro disso aí, inclusive eu já falei para ele agora está viajando, faz tempo que eu não vejo, mas eu falei para ele que não tinha sentido. Sim. Eu vou estudar 5 anos para não ter uma carteira, então não tem sentido você trabalhar com advogado. Trabalhe com outra coisa. Você não precisa, tem várias outras atividades que não precisam. Eis a dúvida dentro dessa mesma conversa. Antes disso, dentro da formação, como estágio, entra aqui essa hipótese, né? Então, estágio é uma coisa, você não vai estar praticando atos de advogado, né? É nesse contexto que ele provavelmente está falando. Mas, por exemplo, chegou alguém lá, ele se apresenta como advogado para atender, para dar esse parecer. Quem garante que ele não faz isso? Ele está lá dentro. Quem me garante que ele não está fazendo isso? E com certeza está. Porque senão, ele não vai ter aquele charme que a gente acabou de falar, né? Do estilo de vida, né? Do advogado, né? O business, mas o soft power, né? Como o americano gosta de falar do estilo de vida dele, né? Aquele soft power, aquele lifestyle, o status, né? É um status. É um respeito diferenciado. Você vira uma autoridade que vai dar um argumento ali. O seu parecer, ele vem revestido de uma mística, entendeu? Então você está se beneficiando disso. Não tem como você dizer que não está se beneficiando. Então, ele pode, nesse caso aí, ele pode atuar como estagiário, né? Tendo parceria com colegas. Não será um estagiário. Ele será um prestador de serviço, porque até estagiário oficial da OAB usa carteira, né? Você tem um período que você vai estagiar oficialmente como membro da OAB. Seria um ajudante geral, digamos assim. Um boy. Mas nada como, realmente, igual você falou, um estagiário oficial ou um advogado.
O estagiário, inclusive, ele pode assinar a petição junto com o advogado. No tribunal do júri, ele pode atuar como advogado, junto com o advogado, né? Já existe decisões nesse sentido, mas é mais isso aí. No passado, o estagiário tinha uma grande utilidade, né? Ia retirar processo, levar processos. Hoje em dia é eletrônico, né? Né, doutora? Tem até na série isso, né? Tem uma série que fala muito sobre isso. Eu sou da época, pegava as cartas, vamos fazer uma carta de processo, não entregou o processo. Então, assim, a gente está vivendo um tempo novo, né? Muita inovação aí, sistemas trocando no tribunal, e todo dia uma novidade, né? Inclusive, o presidente né, na cadeia, disse que ele quer facilitar a comunicação, a verbalização, porque tem muito advogado por aí falando muito difícil, e aí as pessoas não compreendem. Mas, assim, algumas palavras pode utilizar. Eu acho que também acaba perdendo um pouquinho, né, doutora? O charme. Charme. Você fazer uma petição e a petição não ter uma fundamentação adequada, uma tese aí colocada de uma forma rebuscada. Então, assim, vocês vão começar a se cobrar. Vocês vão começar a olhar e falar, poxa, como é que eu quero me apresentar? Como é que eu quero ser? Né? O colega do temor, né? Poxa, às vezes acontece de você fazer o exame da ordem e você não conseguir num primeiro momento. Eu posso falar para vocês que eu tive colegas que desistiram porque eles ficaram frustrados, não conseguiam passar no exame. Mas isso também não é aproveitador. Tem pessoas que às vezes não foi aquele momento, não era para aquilo. Tudo tem uma razão de ser. E tem pessoas que eu estudou junto comigo, pegavam um livro e na primeira prova estava lá, passou e falou, pô, aí a gente olhava lá. Como é que foi isso? Então, assim, não tem uma regra. O que eu estou falando é uma verdade e se aproxima cada vez mais. Como você quer ser reconhecido, né? Porque aí o pessoal vai falar, poxa, como é o nome do colega? Júlio. Olha lá o doutor Júlio, né? Está dizendo, são as suas experiências. A colega falou, o pai dela, 58, super jovem, tem uma bagagem, um conhecimento. Então, assim, tem o empreendedorismo, tem a consultoria jurídica, tem algumas coisas que a gente vai falar ao longo do curso, como ele disse, vai explanar, aumentar um pouco mais, mas o direito é uma área vasta de conhecimento, né? De troca, e aí vocês vão ver a OAB tem um estatuto, tem um código de ética. Então, assim, todo mundo está se preparando, né, doutor? E assim, os livros são muito importantes. Vocês vão, como disse, nós vamos passar. Tem a biblioteca, né, na plataforma, tem vocês que são jovens aí também, uma facilidade imensa de lidar com o virtual, né? Enfim, muita coisa, muita aprendizagem para a gente fazer trocas aí durante esse semestre. Sim. Mais alguma dúvida? O advogado tem mais força, ele é um advogado pobre, vai ter síndico. O advogado é do lado. Então, quando tem um problema que entra aí o jurídico, o pai não mexe com isso. Ele só entende que estão os dois sentados ali junto, até eu sento lá também e tenho que ficar conversando com ele. Inclusive teve um caso, né, que ele até foi contra, né? Mas na realidade o promotor deu a causa justa. Uhum. No caso que eu não sei.
Tá bom. Senhoras e senhores, mais alguma dúvida? Não? É interessante para a turma? Pergunta. É o momento. Pergunta. Tá bom mesmo? Doutor, faça as honras. Boa noite. Primeiramente, meus cumprimentos aqui ao Luísa, à diretora, ao pessoal da coordenação. Fico imensamente agradecido ao teatro, ao convite, aqui. Como eu fui convidado, você tem um tempo na mesa para poder passar lá, falar com o pessoal, turma inaugural do curso de Direito. E o que eu tenho muito em comum, até com os meus futuros colegas, doutores, doutoras, há um passado recente eu estive aí. Eu sou da turma de 2018, formado em 2018, tenho 33 anos. Sou da Zona Leste mesmo. Então, eu vim realmente com a intenção de ajudar. Por ter passado por esse período da graduação até recentemente, acredito que ainda esteja bem fresco na minha mente, na minha memória, nas lembranças, o período da graduação. E, muito possivelmente, são muitas dúvidas que realmente surgem nesse início de curso. Bom, vamos lá, pessoal. Eu preparei alguns tópicos só para a gente ter um norte aqui do nosso bate-papo, tá? Eu também gostaria de lembrar e de assinar embaixo da fala aqui do nosso corpo do professor, do doutor, da doutora. Realmente eles frisaram pontos que eu ali sentado e até reviver. Eu me lembro do meu primeiro dia de aula. Era mais garotão, né? Direito eu sempre quis. Foi muito fácil para escolher direito. Tive certeza, eu sempre gostei muito da área policial. Então eu sabia que para me colocar bem na polícia seria necessário o curso de direito. Então na época do colegial eu já tive essa escolha. Não foi difícil para eu escolher, já sabia. Só que aí no meu primeiro dia de aula cheguei eu, garotão, abri aquela porta, ainda com roupa de garotão mesmo. Lógico, calça jeans, camiseta. Sentei na carteira e olhei, e aí pude recordar muito do professor. Onde ele já chegou com uma voz firme e já pontuou e colocou cada um na sua direção. Pude lembrar, assim, claramente, da questão que o professor frisou, da postura e da capacidade que esse curso tem de mudar a vida da gente. Realmente o curso de Direito não é um curso comum. Lógico que todo estudo, todo conhecimento, toda cultura é valorável. Mas o curso de Direito ele tem um charme especial. Ele tem um glamour, ele tem uma classe. Que até hoje a gente observa os valores sociais sendo deturpados, modificados, mas o curso de Direito, o profissional da área de Direito, realmente ele é quisto com outros olhos. Então, a partir do momento, hoje, da escolha de vocês, parabenizo. Realmente parabéns pela escolha. Então, vamos iniciar aquela premissa, uma trendzinha do dia a dia, que todo mundo já deve ter visto, e que eu achei interessante porque, diante de tanta coisa que a gente não aproveita muito, isso aqui a gente pode aproveitar. E realmente a vida é assim. Primeiro você começa, depois você melhora. Então aqui todo mundo já começou. Vocês já se matricularam, já estão aqui. Hoje já não é cedo, acredito que todo mundo já teve suas tarefas do dia e é só o início. Então é normal. Coisa mais normal, pessoal. Como eu falei, retornando àquele ponto, deu garotão, entrando na sala, tive a referência do meu coordenador da época. Um homem também da área já, antigo, com experiência, e onde ele já me deu a direção. E eu mesmo, garotão, pude olhar e falar, esse homem tem bagagem, ele é uma boa referência. Eu quero ser, se eu chegar a 30% do que ele é, estou muito satisfeito. Então, a gente sempre tem esse início, né? O início, naturalmente, não
a gente às vezes idealiza uma forma, se imagina, e nem sempre sai como a gente pensa. Mas a melhoria é constante, não tem como. Tudo que você insiste na sua caminhada, na sua trajetória, naturalmente você vai progredindo. Então, realmente, parabéns pela escolha. E daqui para frente, não olhem mais no retrovisor. Olhem só para frente. O caminho realmente é um caminho que vai exigir de vocês. Mas eu posso falar, há pouco tempo estive aí, vale a pena. Vale a pena mesmo. Então vamos lá para o próximo ponto. Pessoal, aqui é um tópico prático mesmo para vocês. A importância de se comprometer desde o início do curso. Não há semestre menos importante, pois todos serão cobrados lá na frente. Então, muitas vezes, a gente pensa assim. Eu lembro isso dos meus colegas de sala. Tinha o pessoal que era comprometido e o pessoal que pensava assim, lá na frente eu vejo. E não tratava com muita seriedade o início. É o início, lembra do nosso tópico anterior? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, no curso de Direito, pela minha vivência mesmo, eu percorri o caminho. A primeira aula, desde essa fala aqui de hoje, ela já é importante. Então, não minimizem o curso de vocês desde o início. Pelo contrário, valorizem. Cada ponto, cada aula, cada tópico da teoria, conforme vocês forem evoluindo, as matérias introdutórias são muito importantes mesmo. Então, elas não são só início, elas já estão preparando o terreno, e esse terreno, de fato, vai ser cobrado. Lá na frente, seja em avaliação de OAB, em avaliação de concurso, em qualquer ponto importante da área jurídica, desde a base aqui da semana que vem, quando vocês iniciarem os estudos, é bom ter tudo registrado, prestem atenção mesmo na aula, porque a gente tem uma memória, nossa memória funciona muito bem, de imagem, fotográfica. Preste atenção no professor. Muitas vezes você vai estar fazendo avaliação e talvez você não se lembre do livro, da questão, mas você vai se lembrar da aula. Então, esse ponto realmente, na prática, posso assegurar. E foi o que eu observei lá na frente, quando alguns colegas, como a doutora mencionou, lá na frente tem gente que realmente tem dificuldade na aprovação da OAB. E o que eu pude observar era o seguinte: o pessoal patinava justamente por causa do início mal feito. Entende? Então, quando você prepara o tapete e joga o tapete vermelho na sua trajetória, faz um bom início, lá na frente tudo se encaixa. Então, eu podia observar isso. O pessoal que patinava foi aquele pessoal que no início acabou não levando tão a sério e depois, 5 anos lá na frente, já ficou um pouco avançado para você poder retroagir toda aquela matéria. Então, realmente, façam uma boa estrutura do início, que a engrenagem vai andar automaticamente. Vocês vão poder observar do estudo de vocês. Automaticamente, as coisas vão se encaixar. Quem às vezes acha, eu tenho dificuldade de estudar, tenho dificuldade em escrever, em fazer trabalho, os trabalhos vão vir, os professores vão passar, tenho certeza. Trabalho em manuscrito, trabalho em grupo. Tenho dificuldade, vai ter no começo um pouquinho, depois você vai se moldando. Lá na frente você vai poder observar. Nossa, como eu estou crescendo. Isso já no curso mesmo. Gente do curso. Aqui é o tópico que o doutor mesmo mencionou, em outras palavras, sobre a valorização da autoimagem. Vocês mesmos, o mundo vai tratar vocês como vocês se tratarem. Então, a partir do momento hoje, vocês já são estudantes de direito. Vocês já podem se classificar como tal, diante da postura, o ajuste de comportamento. Lembra que eu mencionei? Quando eu era novo, meninão, tinha um jeito. No meu 2º ano de faculdade, eu já abria a porta da sala de outra forma. Já me portava de outra forma, no evento social, agia de outra forma, dentro de casa de outra forma, porque não tem jeito. Assim como o médico, por exemplo, estudante de medicina, vão perguntar para ele sobre qualquer parte do corpo. Por quê? Ele é médico.
Muitas vezes ele é ortopedista, cardiologista, mas ele é médico. Vocês, mesma coisa. São operadores do direito agora, estudante de direito. Então vai chegar aquele tio, vai chegar aquela tia para tirar uma dúvida, é normal. Já contando com vocês como advogado mesmo. Vai chegar muita dúvida da família jurídica, isso já diante do curso. Então é muito importante isso, já vocês mesmos, por vocês, se olhem no espelho e falem, daqui para frente, as coisas já estão mudando. Hoje eu já não sou mais a mesma pessoa de ontem. E é só investimento, tijolo acima de tijolo. E fiquem orgulhosos, por vocês mesmos. O mundo lá fora, a gente sabe que às vezes é meio duro, é complicado, a gente sabe. Mas tem autoconfiança de vocês. De iniciarem, terminarem, e sempre a questão do avanço. Sempre uma versão melhor. E não tem caminho, não tem uma trilha melhor do que vocês buscarem isso do que aqui onde a gente está hoje. Os medos e as dificuldades. Pessoal, normal. Igual o receio em relação à prova da OAB, a aprovação, essa prova é tão falada. O receio em se colocar no mercado. Isso é comum, é normal. Mas, podendo aqui fazer um link da minha fala, a gente observa. Base bem feita, estudo bem feito. Tudo isso não tem como dar um resultado diferente. Claro, pode ser que lá na frente não chegue e passe de primeira. Não se culpe se não passar de primeira. É normal. É normal. Tem muita gente que passa? Tem, legal. Mas eu tenho colegas que realmente fizeram 1, 2, 3. Na minha época, quando eu fui prestar, eu lembro que eu cheguei no último semestre. Eu tinha algumas DPs para entregar, TCC, então estava bem sobrecarregado. Só que eu precisava terminar. Não tinha como. Já estava estendendo. Durante o curso eu tive que trancar por falta de recurso também. Pode aparecer esse obstáculo. Normal. Assim como vão aparecer outros. Vão ter pessoas que vão ter inúmeras possibilidades. Porque são 5 anos. Não é um período rápido. Então isso vai acontecer. Mas é fundamental que vocês coloquem o objetivo em primeiro lugar. Acima da dificuldade. Então eu já tinha trancado por dificuldade financeira, tinha alguns problemas e eu precisava me formar, não tinha mais como. Eu trabalhava em outra área, eu era comprador de escritório, de construtora. Então ainda não estava colocado porque eu não tinha como me manter somente da prática jurídica. E quando chegou essa etapa, sobrecarregado com algumas DPs, TCC para entregar e prova da OAB para fazer. Só que aí eu falei, agora é a hora. Dei um gás, fui e fiz minha inscrição. Aí sabe quando você não pensa muito? É tanta coisa que eu fui e fiz a inscrição. Chegou o dia da prova, falei, vamos lá. Quando eu recebi a prova, ela vem, é um caderninho, são 80 questões. É uma brochurinha grossinha, sentado. Eu abri, não sei se ainda é dessa forma, acredito que sim, porque a OAB ela segue um parâmetro, isso. E eu lembro que já nas primeiras 10 questões, o que eu mencionei para os colegas, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, em ordem cronológica, me lembro muito bem, eu cruzei as pernas aqui, pus a caneta, e eu lembrava da cena do professor, lá do começo. O professor falando, e juro para vocês, eu lia e nem tinha muita dúvida. Mas lá de trás. Aí quando vem avançando, vamos supor na questão 60, que já está mais no finalzinho. Aí já é a matéria mais recente, que você trabalhou já nos últimos semestres. Então aí já está mais fresco na sua mente. Você não vai ter tanta dificuldade. A dificuldade do final é que você está cansado. Você já está meio cansado, porém você já está habituado com aquilo lá. Aí entreguei.
de cabeça erguida, a primeira fase. Aí sai o gabarito, né? Assim que você faz no domingo à noite já sai o gabarito. Aí fui lá com o caderninho, né? Fazer minha conferência. Você precisa acertar 50% para avançar para a segunda etapa. São 80, então 40. Contando, 43. Mas a média é essa, pessoal. Tem gente que faz 50, mas a média é 40 e um pouquinho. Eu, dos colegas aí do meio, na prática, o que eu observo é isso. 40 e uma trave. Mas você vai. Aí saiu meu nome lá na lista. Aí já fiquei todo empolgado. Falei, nossa, acho que eu nasci para fazer isso mesmo, né? Aí, beleza. É marcada a data da segunda prova. Segunda etapa. A segunda etapa já é outra conversa. É uma fase discursiva, uma fase prática. Onde você é testado, você realmente sabe fazer o trabalho. São 4 questões de conhecimento, 4, e uma peça prática. A peça prática é como se você já estivesse atuando. Então, você vai escolher sua matéria na época que você... o meu, no caso, já foi desde o início criminal, direito penal. Mas aí tem trabalhista, civil, tributário. O tema da segunda fase você escolhe. Só que, lembra que eu disse para vocês que eu não tinha grana para a faculdade, eu tinha que trabalhar trabalho normal. Eu não tive como fazer estágio longo, porque o estágio não comportava minha despesa. Então, isso eu já vou adiantar para vocês. Eu fiz isso, mas isso é uma coisa que eu não recomendo. Se vocês puderem, já ingressem no estágio quanto antes. Deem um jeito, se aloquem, porque a prática jurídica realmente ela é importante. Seja no órgão público, seja no escritório, realmente ela faz a diferença do conhecimento. Por quê? A teoria da sala de aula é importantíssima. Sem ela você não tira o AB, não passa em nada. Só que a prática é um pouco diferente. E isso você só vai aprender em campo mesmo. Então, aí retomando, aí chegou minha segunda fase. Prova prática, eu não tinha prática. E agora? Mas já estava lá meu nome. Aí eu recorri a um cursinho da Amazo. Curso, né? Da Faculdade Damaso de Jesus, na Liberdade, presencial. Então fui lá, fiz minha matrícula também na correria e fiz certinho o meu curso, preparatório de segunda fase. Mesma coisa, eu sempre tive facilidade. Espero que vocês criem esse gosto. Igual quando eu sentei ali, eu gosto desse ambiente, de sentar e assistir. Então nunca tive dificuldade. Fui lá, fiz meu curso. O curso é excelente. Recomendo a vocês na época fazerem. Mesmo quem tem a prática, só para dar aquela carimbada. Muito bom mesmo. E ele ensina a prática. Aí, fiz tudo certinho, como mandava, fui, dia da prova. Chegou o dia, nada melhor do que você se preparar. Tinha me preparado, deu tudo certo. Aí chegou. Então, a gente mencionou bastante da carteira, até dei risada quando o professor mencionou da carteirinha. É carteira, pessoal, carteira. Carteirinha é de estudante. Então, carteirinha é de estudante, a nossa é carteira. Então é essa aqui, ó. Então podem ver, ela tem o brasão da República. Ela é... Vocês vão ver, quando vocês estiverem, chegou lá no tribunal, pum. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora. Aí vocês vão respirar fundo e vão falar, valeu a pena. É muito bom, é muito gostoso mesmo. Realmente vale a pena, não só por isso, mas por todo o contexto. Você vai poder escolher se você vai querer trabalhar filiado, por conta. Você ganha uma independência profissional muito grande, além do reconhecimento social também. Já até me adiantei, a questão da prática, né? Como eu havia mencionado. Então, pessoal, além da faculdade aqui, quando puderem, acredito que alguns semestres adiante, para vocês já terem uma base também quando chegarem. Mas já procurem, seja local público, fórum, gabinete de juiz, escritório,
tentem se colocar. Eu sei que a proposta de salário não é das melhores, mas o conhecimento que você ganha ali não tem preço. Então você praticamente vai estar pagando, entre aspas, mas revertendo para você mesmo. Você acaba pagando um pouco para trabalhar, porque não compensa tanto financeiramente, mas você precisa daquela bagagem. Dá para fazer sem? Dá, eu fiz. Só que eu tive que correr muito atrás depois. Então eu tive que buscar toda a experiência que eu não tive durante a graduação, que poderia ter feito, depois já com a minha carteira na mão. Então eu acabei sendo o quê? Peguei minha carteira e não tinha tanta prática, mas já fui para frente. Aí abri escritório, só que mesmo assim, como eu disse para vocês, na teoria da faculdade é uma coisa, quando você chega na prática é outra. A boa notícia é a seguinte, muitas vezes na prática não vai ser tão uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças como parece na teoria. A prática, quando você começa a desenrolar, fica mais, se habitua, fica mais familiar. A notícia ruim é que, sem essa teoria do bicho de 7 cabeças, você não consegue chegar a atuar na prática. Então, essa é a questão. E por final, depois do curso, dos estudos, da prática, hora de colher os resultados. Então, quem for para a área pública, muito bom também, estabilidade. Você tem a previsibilidade, a estabilidade, assim como do colega. Também a capacitação técnica que você adquire, você fica muito bom naquele trabalho. Tenho certeza que o colega, na área dele, é mister. É realmente excelente. Quem for para ser sofredor como eu, brincadeira da parte, mas para a advocacia, podem ir sem medo. É dificultoso, é um leão por dia, não é fácil, mas vale a pena. Vão sem medo. Façam tudo direitinho, que a colheita vai chegar. Sobre avançar ao próximo nível, é isso. Quando chegar a hora da carteira ou da aprovação do concurso, não acabou ali. Aí vem o próximo nível. Só que aí, nisso, vamos deixar pensar lá na frente, né? Vamos por etapas. E para finalizar, pessoal, realmente, como o colega tinha apontado, não se preocupem com essa questão de OAB e de aprovar. Se você quiser, você vai aprovar. Então, descarta a questão de, vou trabalhar com colegas que sejam advogados e eu vou ficar ali na sombra. Você é capaz. Vai fazer uma, vai fazer duas, mas você vai ter a sua. Então, essa ideia, eu sei que acontece. A gente vê mesmo acontecer. Um monte de assessoria, que às vezes tem 1 ou 2 advogados de numeração, de OAB, e tem um monte de pessoa que trabalha e angaria cliente. Então, é uma coisa que não pode, não deve, é errado, mas infelizmente a gente vê muito. É um levando um monte nas costas. Mas isso daí não é o caso de vocês vão ter a OAB de vocês. Tá bom? Então, por hoje é isso. Eu fico aberto aí aos colegas que tiverem dúvidas. E fico muito agradecido aí pela atenção de vocês também. Eu sou pedagoga, mas não trabalho na área da educação, eu trabalho na pedagoga social, porque eu também me recordo, porque realmente eu sou social há muitos anos, há mais de 25 anos, então eu trabalho muito social, né? Sou pedagoga social numa ONG. E aí eu vim fazer uma pesquisa da minha filha, eu procurei, encontrei aqui, fiz uma pesquisa da minha filha. E aí, uma atendente aqui, minha filha tem muito bem, como se eu fosse a cliente exclusiva, a única. Falei, eu sou a única aqui, e eu vim conhecer. E aí eu achei interessante que minha filha falou, vamos fazer comigo e tal. E de repente conheci o Renato, que é o diretor, conheci o Victor, conheci a Maria, e a gente acabou fazendo alguma coisa bem bacana na OSC.
E eu já estou me sentindo inserida. Se perguntar para mim o que você quer fazer, não sei, eu quero aprender, eu nem sei o que eu quero fazer. Sei que eu quero aprender, né? Sua dica é muito bacana, de viver um semestre de cada vez e viver intensamente, sei lá na frente. E com fome, tem que ir com fome mesmo, porque se não for, acaba matando o tempo. Valorizar o tempo. Se eu vou querer a carteira, se eu vou fazer a carteira, não sei, eu não vou ver hoje aqui, e também tem 50 anos, uma coisa que, nossa, a gente se identificou, né? Sei que aqui estou, né? E quero fazer até o final. Mas assim, lá na frente, o que eu vou querer, se eu vou atuar, sei que vai me servir muito. Tanto na OSC, como pedagoga social, como pessoa, como cidadã, como família. Né? Já percebi que estou inserida, agora é o que eu quero. Mas eu não vim com como a galera novinha, eu quero me tratar ansioso, né? Para a carteira, eu não vim com essa ansiedade. Mas estou inserida. Sim, até porque durante a trajetória do curso, a gente acaba até mudando. Às vezes tem pessoa que entra querendo advogar e sai querendo ser delegado. Então a gente vai tendo uma mudança mesmo, que vai conhecendo, né? Agora que a gente tem uma visão geral, direito. Mas no decorrer do curso você vê as vias, até onde você pode chegar. São muitas opções. Isso aí, bora. Não, eu já estava no 10º semestre, só que aí eu tinha minhas DPs durante o curso, que também não recomendo a vocês, não tenho. No meu caso, eu vou abrir com vocês, pode ser que aconteça, né? E eu tive muita dificuldade com matéria trabalhista. Eu não queria ter, mas eu tive muita dificuldade. Então, caí em alguns semestres, teoria geral do trabalho, direito do trabalho, vão caindo, né? Os módulos. Eu peguei todos os módulos de trabalho, eu peguei. Então, eu cheguei no final do curso lá, minhas DPs só tinha coisa de trabalho. Imagina, eu já tinha dificuldade, não tinha aprendido em 5 anos, tive que aprender em um semestre. Mas aí fiz as DPs, deu tudo certo, fiz o TCC, fiz mesmo, não comprei. Na época já tinha. Fiz mesmo. Fiz, eu lembro que na época já tinha, o pessoal, vocês vão ver, vai ter colega de vocês aí que vai querer comprar, sempre vai ter um outro aí que, você vê os... o professor tá esperto, o professor viu que ele já... Então, aí rola esse papo em toda a universidade, tem o cantinho lá disso daí, mas eu fiz mesmo, fiz o meu na raça, na época quando eu chegava... Não, o Damásio, eu fui para a segunda fase. Aí tem um período, né, da primeira. Você, por exemplo, se fosse domingo agora, a primeira fase. Aí vai marcar, até sair a lista de aprovação, a segunda fase marcam depois de uns 90 dias. Então, quando eu cheguei no Damásio, eu estava trabalhando e fazendo o Damásio. Aí a faculdade já estava resolvido. Já estava em reta de colar o grau. Colar o grau é o dia que você vai pegar o canudo, de fato. Mas deu para fazer, foi apertado, mas deu. Só faz no susto. Eu fiz no susto de DP, TCC, Damásio, tudo, mas não teve preço maior do que na época. Eu fui criado pela minha mãe. Sempre foi minha mãe, de poder levar ela para me ver pegar o canudo e depois na cerimônia para me ver pegar a carteira. Então, quando vocês verem a família de vocês lá, realmente, vocês vão ver o brilho no olhar deles e mais ainda o que vocês sentem por dentro. Então, isso não tem preço mesmo, só chegando lá. Eu tenho uma formação, a gente brincava muito na gente coloca a placa, né? A gente uma tese, se a gente for... Deixa eu falar, assim pelada, né? Esperança assim pelada, porque ele sabe. Não, mas parabéns, já engatando a segunda aí, agora no direito, vai tirar de... Eu vejo, sinceramente, eu vim da sala aí não faz tanto tempo, eu vejo no rosto de vocês a vontade mesmo. Hoje eu sou criminalista, mas já tive que atuar de clínico geral, no início.
No início eu não tinha carteira, eu não vim de família, não tinha o escritório do tio, do pai para trabalhar. Não tinha, minha mãe não tem faculdade, meu pai também não tinha, eu fui o primeiro a ter em casa. Então também tinha essa responsabilidade das minhas costas. Eu gostava disso até, mas tinha, pô, Felipe, doutor, hein, advogado. Então eu também não queria decepcionar ninguém. Mas eu fui o primeiro, eu não tive... A gente sabe, lá atrás, os advogados já vinham de casta. O rapaz já se formava, ele já tinha lá o escritório do pai. Sou diferente. Já. A minha área é publicidade, né? Aí, quando eu falei pra minha mãe, mas tem direito, né? Parece que a minha tem trabalhando em nada. Por isso que não é nada. Não é nada. Ela fala, não, minha filha trabalha no escritório, né? Não, agora não. Tá vendo? A minha mãe. Exatamente. Aí daqui a pouco vai chegar as dúvidas, vai ver. Vai estar com o pratinho no churrasco lá, o tio vai vir. Mas minha filha, com aquela dúvida, vai ter um monte. Tá orgulhoso, né? Mas esse é o espírito, lembra? Desde o início, já tem que viver desde agora. Já vira a chave desde agora. Podem sair aqui pela frente já hoje, estufado e com o caderno bem apertado. Olha só, ele já foi um pouco diferente. O pai dela fala a minha família é nordestina, muito tradicional. Bruta, só bruta. Quem tem conhecimento aqui, estudou no interior da Amazônia, eu estive no Ceará, ainda tem um filmar. Você quer saber como é essa parte? É quando o negócio. Então, assim, a minha família tem um pouco de coisa, né? Conseguir suas coisas, carro, pai, marido. Mas, assim, é só estudar. Você só termina de estudar, porque tem que ser na força do braço. Eu fiz 4 vezes essa mesma inscrição aqui, na vida. E as 4 vezes eu cancelei. Justamente por causa da corrida. Assim, sempre tem aquele. É mais um. Essa mesma pergunta que fizeram, o meu irmão ligou, falou assim: ele tem alguns temas, né, na Holanda, e aí vai ser mais um. Mais uma matrícula, ele quis dizer? Não sei o que quer dizer. Ficou bem irônico, né? Fez aquele história bem irônico, assim. Falei, bom, eu falei assim, cara, dessa vez sim, você... Qual o seu nome? Um advogado na família, porque não tem. Júlio, lembra? Meu pai, por ele ser bem então, tinha pra caramba. Então ele falou, pronto, agora deu. Esse aí agora ficou louco. Eu estudei música, fui para a área da música, não quis, fiz uma série de coisas para. E a advocacia é uma coisa que desde criança. Então, Júlio, lembra da frase da autovalorização? No final é você mesmo. Você. Eu mudei, eu saí de lá e morava no norte, justamente por causa da. Júlio, se a gente for esperar validação externa, pode ter certeza que mês que vem você já não vai estar mais aqui. Então acredita em você, dá pra ver. 4ª vez, realmente você quer isso. E eu tô lá fora, eu tô na prática, eu tô atuando. E esse tipo de pessoa realmente vive o direito, que pega amor, que não faz só por, vou fazer aqui porque é melhor do que trabalhar no banco. Esse tipo de pessoa vai longe. Então, a sua família eu tenho certeza. Lá na frente, lembra da cena que eu falei do Canudo? O teu velho pai aí, bruto. Se o olhinho dele não brilhar de orgulho de você, aí vai ser muito fora da curva, porque eu tenho certeza que sim. A família vai mudando, vai ver sua mudança. Só que para isso você vai ter que ser firme.
Vai ter que... Ó, posso te dar uma dica? Só vem e faz o seu. Viu que não é apoiado? Fica quietinho. Faz o seu. Vai fazendo. Quem mostra o resultado, fala mais do que 1000 palavras. Lá na frente você vai ter. Então vai firme. Realmente não... Essa matrícula vai ser a que você vai terminar. Tenho certeza. Depois vão lá pedir favor. Pode ter certeza. Aí você cobra. Aí fala, então, né? Agora o contrato tá aqui. Aí é a palavra que a gente mais gosta. Vocês vão ver como é gostoso. Os honorários, o Pix, lá, a plaquinha, Pix. É ou não é, doutora? E a gente acha que é caro, né? Nossa, é muito caro um advogado. Gente, já me estuda, me cobrou um absurdo. Então, mas a precificação lá na frente vocês vão entender. Porque o caminho é árduo. Vai ser difícil. Então, lá na frente, às vezes, o cliente vai querer botar preço no seu trabalho. Vai falar, doutor, você não faz isso para mim, portanto? Aí, você sabe que você passou, você sabe que você investiu. Tem um custo para você se manter. A sua OAB é cobrada, você tem que pagar. Hoje você faz tudo digital, o seu certificado digital, a sua internet. Então, tem um custo. A sua apresentação, os senhores de terno, as damas no tailleur, na vestimenta, o cabelo, tudo tem um custo. Você não entra no fórum de bermuda. Então, realmente não dá. O preço é esse. Lógico que a gente tem que ter aquela margem negocial para não sair perdendo também cliente. Mas você tem o seu preço. Que você sabe que você entrega valor além do seu preço, do seu trabalho, que é o mais importante. Pessoal, mais alguma? Por favor. Da saúde. Passei também o que você passou durante o período de faculdade e eu me formei em 2013. Eu fiz 2 cursos de especialização. E isso, para nós, que passa por uma trajetória acadêmica, a gente passa muito um obstáculo muito grande. Uma das frases que a gente ouve, que eu ouvi no caso, foi que faço bem. Então, isso, você conta agora relatos que não teve vergonha nenhuma de falar que você passou por disciplina eu entrei no curso de farmácia, eu estava desde de 11, 12 anos que eu vivo na área da saúde. E quando eu entrei, eu não sabia nem o que eu não sabia nem a grade curricular. Então eu apanhei igual um cachorro, entendeu? Quando a gente vê uma química pela frente, nesse semestre ao final, você fala assim que você repetir todas as químicas, você fazer tudo de novo, porque você quer ter persistência, saber o que você quer. E você não precisa mostrar para os outros, você tem que mostrar para você, o seu interior. Você é o seu capaz de ajudar. Exatamente. Quando você está dentro de uma sala de aula, eu tinha dificuldade. Quando eu falo público, meus trabalhos, eu tinha que treinar várias vezes para poder fazer a apresentação. Isso para mim é um obstáculo muito grande. E isso faz uma diferença quando você passa por uma certa experiência e você vê pessoas lá na sua frente com muita facilidade e você fala assim, eu vou chegar lá. Exato. Então, isso é a tua inspiração. Eu acredito que os doutores aí devem ter passado pelo mesmo também. E hoje eu estou no direito, porque eu já fiz inscrição no PJSP para me atuar como perito farmacêutico. E eu quero atuar... Vai complementar a sua formação.
Exatamente. A gente vê qualquer área que a gente atua, a gente vai no supermercado, numa loja de calçado, no hospital, você tem que receber um atendimento. Falta a humanidade, né? O pessoal é muito preocupado em vender, mas não é preocupado em entregar realmente uma prestação com atenção. Quer saber só lá na frente que é o pagamento. A gente vive hoje num capitalismo. A gente pensa muito no lado financeiro, o retorno da moeda ser observar a pessoa. Sim. Né? O que realmente ela está buscando ali, o objetivo dela. Sim. Isso hoje eu faço isso dentro da farmácia como profissional. Não vendo medicamento, você pode vir com receita. Se eu fazer o levantamento de questionamento, se eu perceber que aquele medicamento não vai se comprar ela, eu oriento na ela, claramente para ela buscar um outro profissional. Sim. Para uma outra avaliação. Acaba. Porque aquele medicamento é muito específico. Sim, acaba. Eu acho que isso aí entra na questão do profissionalismo, da ética. Sim. Isso é muito importante. Os princípios da sua atuação, né, profissional. Então, isso faz uma diferença, né? Com certeza, e as pessoas percebem isso. As pessoas percebem, isso é fato. Todo mundo aqui tem uma vida, assim, fora daqui, né, da faculdade. E é muito perceptível quando você senta na mesa com uma pessoa talvez desleal. Lógico, tem pessoa que é 171. Ela fala bem, que ela te enrola, aí você está até desculpado, porque a pessoa já tem aquele dom de enrolar. Mas as pessoas percebem quando você não está entregando a verdade. E muitas vezes tem gente que você fala, nossa, mas fala tão bem, tem tanta capacidade, mas por trás a intenção não é tão pura, e as pessoas percebem. Pode passar batido uma vez, outra, mas no final percebem. Pessoal, para finalizar, uma coisa importante, até você me lembrou, em relação à minha história, eu queria deixar para vocês o recado final. E eu realmente apliquei isso para mim, tive que aplicar, porque senão a gente não continua firme no ânimo. Que é o quê? Pessoal, não se comparem. Não façam comparações. Cada um tem a sua história, cada um teve um antes, teve uma estrutura, cada um tem uma realidade quando chega em casa, quando acorda cedo. Então não se comparem. Seja com o colega do lado, com o influenciador do Instagram. Então eu mesmo, como eu disse para vocês, eu não vim de base, de casta de advogados. Sou o primeiro. Sim, vim galgando. E às vezes eu cruzo advogado da minha idade, os caras já estão de Porsche e tudo. Só que aí, e a história desse cara lá atrás? Então eu nunca vou me comparar, porque eu tenho orgulho da minha. Não sei como foi a dele, mas a minha eu sei o quanto valeu. E a minha ninguém toma. Já está enraizada aqui e aqui. O meu conhecimento, a minha experiência, a minha bagagem. Então, mais uma vez, tenho orgulho de vocês, sempre. Pescoço, olhar reto, nem para cima, nem para baixo. Olhar reto, na direção de vocês. É isso. Tá joia? Uma boa noite, boa sorte aí para vocês. Quero ver todo mundo filme.